Loquinhos, será que precisa fazer cadeira abdutora no treinamento? O que você acha dessa? Pô, pai, eu nem sei o que trabalha isso aí, então vamos trocar ideia. Já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Ele tá olhando pra mim e falando, você é bobo, meu? Fala com voz de direita aí, meu. Tá doido só porque eu sou cachorro? Sou doido não da cabeça. Vamos lá, primeiro. Leandrão, eu nunca consigo entender esse negócio de abdutora e adutora, eu confundo tudo. Vou te dar uma dica, certo? Cadeira abdutora. Você senta nela e você faz uma abdução. Cadeira abdutora. Ou seja, abdutora, abdutora, que é um exercício para parte externa da coxa. Não. Ela vai trabalhar a parte do glúteo. Existem 3 tipos de glúteos. Leandrão, cuidado que você vai falar, hein? Não, tô falando de musculatura, doido. Glúteo médio, mínimo e máximo. Eu já expliquei isso aqui no canal. Lembra de procurar Leandro Twin mais temas se você tiver qualquer dúvida. O glúteo médio e o glúteo mínimo, eles vão dar lateralidade para o seu glúteo. Então imagina, Floquílios, ele está aqui, não sei se dá para ver. Eu olhando uma pessoa de trás, ok? Ele está olhando também, eu acho que eu estou apontando. Vem aqui, querido, vem cá. Então imagina, Floquinhos, que eu estou olhando uma pessoa de trás aqui, ó. E essa pessoa de trás, o glúteo dela é mais espaçado. Sabe aquela, você fala, nossa, corpão violão. Parece que é meio largo o glúteo dela. Às vezes é meio achatado, mas é largo. Isso, claro, pode ser estrutura óssea, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas isso, sabe o que é, Floquinhos? Glúteo médio e glúteo mínimo, ok? E o glúteo máximo? O glúteo máximo é quando aquele glúteo vem pra mim. Leandrão, é isso mesmo? Eu chamo de outra coisa. Não, eu tô falando de projeção, de espessura. Ou seja, o quanto aquele glúteo é projetado para trás. Provavelmente você já viu alguém que tem o quadril mais reto, mas tem, né, um glúteo projetado para trás. Esse é o glúteo máximo. Ele é mais trabalhado em exercícios como elevação pélvica, 4 apoios, agachamento búlgaro e assim sucessivamente. Só que a cadeira abdutora, ela trabalha esse glúteo médio e mínimo e que dá uma estética muito legal. Então a pergunta é, eu devo fazer sim ou não? Normalmente mulheres vão fazer. Por quê? Porque o glúteo para a mulher é o peitoral do homem, né? Você não vê uma mulher falando assim, ai, meu peitoral superior não tá legal. Leandro, eu já vi, então ela era atleta, quase certeza. Não é? Acertei ou não acertei? Acertei. É bom que eu mesmo pergunto, mesmo respondo, meio esquizofrênico, com esquizofrênico é egocêntrico ainda, não erro, né? Você viu. Mas é verdade. Agora, você nunca viu um homem falando, ah, falta o meu glúteo médio e mínimo. Não. Por quê? O glúteo ele é mais importante socialmente falando para a mulher do que para o homem. Entendendo isso, o detalhamento que normalmente, socialmente a gente está falando, tá, gente? Não fisiologicamente. Socialmente falando, a mulher vai fazer porque o glúteo dela é mais avaliado, vamos colocar assim, é mais posto à prova. Já para um homem, às vezes ele nem faz glúteo, né? Quantos de vocês fazem glúteo de forma isolada? Eu não estou dizendo que está errado, tá? Eu tenho vários alunos da consultoria que não fazem glúteo de forma isolada porque conseguem desempenhar num bom agachamento, num bom leg press, e isso já se torna suficiente para ter o detalhamento que é necessário, né? Socialmente falando novamente. É muito diferente quando a gente vai falar de um atleta de alta performance. Quando ele sobe no palco, o árbitro está ali para achar alguma falha nele, para tentar tirar ponto para que tenha um campeão, né? E ele sobe com um percentual de gordura muito baixo. Agora, você que vai ficar com o percentual, né, um pouco mais ali, vamos colocar assim, normal, né? Algo entre 10 a 15% de gordura para homens, 15 a 20% para mulher. Normalmente não é uma coisa que, sabe, ninguém vai ficar julgando o teu glúteo. Até porque eu imagino que você não usa fio dental na praia. Não tem problema nenhum usar, tá? Mas você provavelmente usa uma sunga, cobre, e ali provavelmente é onde você mais expõe o seu glúteo. Eu imagino, né? Não conheço sua rotina, seu sábado à noite, sei lá. Mas, de forma geral, o julgamento do glúteo do homem não é muito acentuado. Agora, logicamente existem situações, e eu falo isso muito lá no Instagram, inclusive eu abro caixinha de perguntas todo dia lá, tá? Pode mandar a sua. Para ectomorfos, né? Às vezes ectomorfo tem a perna muito fina e o glúteo bem pequeno. E às vezes não fica suficiente se ele não treinar de forma isolada. E aí ele brincar com esses movimentos pode ser bem-vindo sim. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui depende da necessidade. Mulheres normalmente vão fazer, homens, alguns vão fazer glúteo isolado e alguns vão colocar
uma cadeira abdutora. Mas normalmente um atleta de alta performance, independente do sexo, ele vai fazer, porque o critério é muito alto lá, o percentual de gordura é muito baixo, então fica muito visível toda a falha que tem. E ali é uma competição de altíssima performance, onde tem pessoas julgando de forma extremamente criteriosa, muito diferente da onde você vai frequentar. Vou numa piscina ali, vou numa praia com pessoas que não são fisiculturistas e também não estão nem aí se o meu glúteo médio, pelo menos eu espero, né, que o meu médio mínimo está desenvolvido, etc. O que vai olhar ali? Um glúteo pequeno, um glúteo grande. Você que é homem e tem um glúteo pequeno, faça. Se você não tem problema com o glúteo que está proporcional, às vezes não tem necessidade mesmo. Certo? Chamadinha rápida, tá? Eu tenho um curso que ensina como montar treino e periodização do zero. Se esse assunto te interessou, o curso é bem baratinho, é menos de R$200. Vou deixar a indicação agora aqui de um vídeo, tá? De treinamento de glúteo completo. E aí lá eu exemplifico todos esses posicionamentos que eu falei aqui. É legal você ter esse conhecimento, tá? Dá uma conferida.